Nossa gratidão, irmãos, a toda a liderança da Igreja de Óbidos, juntamente com o pastor Alípio, que trabalharam de forma maravilhosa para a realização do Congresso de Bases. O primeiro, nós aqui na cidade de Óbidos iniciamos aí uma grande missão que temos. Próximo dia 28 e 29 de maio, estaremos na cidade de Oriximiná, realizando o congresso que realizamos aqui. Pedimos a oração da igreja em nosso favor, para que o Espírito Santo venha direcionar nossa vida, para que Jesus seja a cada dia aquele que a gente coloca para a igreja, como exemplo de missão, como a razão da nossa vida, a razão da nossa existência. Então, a gente pede a oração de todos, tá bom? Nos dias 11 e 12 de junho, na cidade de Juruti, logo após 24 e 25, na cidade de Santarém, e o último em julho, lá na cidade de Altamira, na região da Transamazônica. Então, nós temos esse grande desafio pela frente, e acreditamos que nós temos uma igreja que ora. E uma igreja que ora, Jesus, Ele abençoa. Ele abençoa os seus ministros, Ele usa seus servos e servas para ministrar a sua palavra, e a palavra nunca volta vazia. Amém? E diante desse tema que nós trabalhamos nesse congresso, abordamos muito sobre a questão da essência da missão, o preparo missionário do povo de Deus. Nós falamos sobre santificação pessoal para o cumprimento da missão. Hoje gostaria de mencionar e refletir com vocês sobre um tema: por que a igreja existe? Por que nós existimos? Por quê? Porque nos reunimos aqui ou em nossas congregações, sábado após sábado, domingo após domingo. Por que nós nos reunimos nas nossas bases missionárias sábado após sábado? Por que nós pensamos a igreja? Por que você e eu estamos aqui? Por que você carrega uma Bíblia? Por que você lê a sua Bíblia? Por que você ora? Por que você se consagra? Por que você congrega? Por quê? Por quê? A igreja é importante? Se é, qual que é a sua missão? Qual que é a missão da igreja? Qual que é o propósito da igreja existir? Precisamos saber quem nós somos, o que nós estamos fazendo aqui, qual que é a nossa missão, para que a gente possa fazer, para que a gente possa proclamar, para que a gente possa viver, e viver com muita pureza, com muita sinceridade. Precisamos saber disso aqui. Gostaria que vocês pensassem comigo em relação a Deus. A igreja existe para adorar. Olha, essa é a maior missão da igreja. A adoração. Inclusive, um dos nossos fundamentos da fé cristã, em primeiro lugar, é justamente esse. A igreja existe para adorar a Deus. Depois, proclamar quem? Jesus Cristo. É um dos 5 fundamentos da existência da igreja. E hoje gostaria de falar sobre o primeiro. A igreja existe para adorar a Deus. A igreja, ela é uma comunidade adoradora. A maior missão da igreja não é fazer missões. Antes de fazer missão, a igreja existe para adorar um Deus vivo, poderoso. A maior missão da igreja, portanto, é adorar a Deus e não ao homem.
A igreja existe para adorar a Deus. Deus é o centro da adoração. Deus é o centro de todas as coisas. Missões, por sua vez, existem para salvar vidas. Um povo cujo povo existe para adorar a Deus, irmãos. Tudo converge na adoração a Deus, irmãos. A gente discipula, a gente propaga o Evangelho, nós lideramos a nossa base, justamente para que isso se converta em almas, vidas, pessoas salvas, convertidas a Cristo, para que estes, porém, possam, após a sua conversão, adorar a esse Deus onipotente. Portanto, se a igreja existe para adorar e adorar a Deus, a adoração ela deve ser centrada em Deus, irmãos. Apocalipse capítulo 5, ele descreve o seguinte, em relação à adoração a Deus. João vai narrar para nós, irmãos, a partir do versículo de número 11. E eu olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000, de milhares e milhares, dizendo em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, digno é Ele de receber poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e bênção. E cada criatura que está no céu, e está na terra, e debaixo da terra, assim como as que estão no mar, e tudo que neles há, eu as ouvi dizendo: bênção, e honra, e glória, sejam dadas àquele que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro para sempre e para sempre. Desde aqui até a eternidade, Deus vai ser adorado. O Senhor é adorado por toda a sua criação. Ele é adorado. A Bíblia descreve que a criação adora a Deus, que os animais adoram a Deus, homens e mulheres, homens, anjos adoram a Deus. Todos adoram a Deus. Deus é adorado. Ele está assentado no trono. Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele governa toda a história, irmãos. É Ele. E Apocalipse descreve a igreja adorando o Cordeiro que foi morto. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro e rompeu os seus 7 selos. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele governa a história em suas mãos. Ele cuida de nós. Ele nos oferece, irmãos, o seu cuidado, a sua provisão. O interesse de Jesus em minha vida e na tua vida é de nos salvar, é de nos redimir, é de perdoar os nossos pecados, é de carregar-nos em seus braços como um filho, é de nos purificar, de nos transformar, é de abençoar a nossa vida. Esse é o maior interesse desse Deus que nos chama para adorá-lo. Então, irmãos, se Deus é o centro da adoração e não o homem, a adoração tem a ver com o conteúdo e não com a forma. Precisamos entender sobre isso aqui. Nós não temos na Bíblia uma forma litúrgica para adorar a Deus. Nós temos sim um povo de Deus adorando a Deus com muita sinceridade e com muita verdade e com alegria. Portanto, a Bíblia não nos descreve ali um padrão litúrgico para a gente adorar o Senhor. Um horário, um dia, uma forma litúrgica. Por que digo isso? Porque às vezes nós damos muita ênfase a muitas coisas internas e a gente acaba nos omitindo aquilo que é essencial na vida do adorador. Na vida da igreja que tem a intenção de cumprir a missão de Cristo. O culto, por sua vez, ele não deve ser um show. Se o culto não é um show, de um outro lado, ele não é um culto fúnebre também, não é um velório. Não é um velório.
Como que estão sendo os nossos cultos? Como uma igreja adoradora? Um show? Ou um velório? Como? Como? O culto não é uma apresentação para que a gente possa ser visto pelos homens. O culto, ele não é algo que a gente vai transparecer, irmãos. Como o fariseu, ele no templo orando, ele fazia questão de demonstrar sua devoção, mas aquilo era uma farsa. Era algo apenas externo, interno, não tinha nada de temor a Deus. E não temia a Deus. Era uma liturgia interna, não havia verdade. Ele não temia o Senhor. Não podemos ir para esse extremo. Porém, não podemos e jamais podemos ir para o outro extremo. Que os nossos cultos não se pareçam um funeral, mas que os nossos cultos sejam alegres. Amém, irmãos? Com ordem e decência, mas com alegria. Com alegria em poder celebrar o Deus, o autor da nossa salvação. Com muita alegria. Sentir vontade, glorifica. Se alegra no Senhor, sabe o louvor, abre a boca e canta. Não fica aí olhando o outro cantar. Por que eu digo isso? Porque a gente, durante a correria do dia a dia, durante a frieza espiritual, nós contemplamos um culto triste, indiferente, alheio àquilo que Deus espera. Cristãos, vocês por vezes sabem o louvor, um exemplo do nosso HBJ, do nosso Inário Brado de Júbilo, mas não tem prazer em cantar. Sabe a letra do hino, não canta, não celebra, não vê a hora de acabar o culto, voltar para casa. Não vê a hora daquele encontro de base terminar, porque está chato. Não vê a hora do pregador parar de pregar. Porque ele prega muito, fala muito, demora muito, não tem prazer em estar com os irmãos congregados, não tem prazer na comunhão, não tem prazer na adoração coletiva, não tem prazer. Se não tem prazer nesse momento coletivo que temos semanalmente, como que é a nossa vida devocional particular com Deus? Se eu não oro alguns poucos minutos aqui, eu não oro nada em casa. Não é verdade, irmãos? Se eu não gosto de adorar aqui, com meus irmãos, não sou adorador em lugar nenhum. Nenhum. Eu quero dizer para vocês, irmãos, vocês possam permanecer firmes. A gente precisa estar enganjado no corpo de Cristo, que somos nós, a igreja. Se tem ceia, é para você vir ceiar. Se tem ceia, é para você ceiar. A ceia é o equilíbrio da nossa fé, da comunhão. Se o irmão, se a irmã não ceia, é porque não está em comunhão. Precisa se consertar. A gente precisa andar de mãos dadas. Tenho conversado com os pastores sobre essa questão. Irmão não ceia, mas quer tocar, quer cantar, quer dirigir, quer pregar. Não pode, não está em comunhão. Não está nem aí para o corpo de Cristo. Não está nem aí para o dia a dia da missão da igreja. Não vai na base, não aguenta ficar na base, não aguenta compartilhar o evangelho. Não faz isso. Precisamos, irmãos, entender quem nós somos, o que nós estamos fazendo para cumprir a missão que ela é o quê? Urgente. Nós não estamos brincando com coisa séria. Não estamos. Jesus disse para a mulher samaritana, aí João capítulo 4, que o que não é adoração. O que não é adoração? O verso 20, olha na sua Bíblia, quem fechou, abra lá, capítulo 4, João, verso 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde o homem deve adorar. Jesus disse para a mulher samaritana que a adoração não é centrada em lugares sagrados,
Não é neste monte, não é naquele. E o que Jesus diz para a mulher? Não existe lugar mais sagrado que o outro. Não é o lugar que autentica a adoração, mas a atitude do adorador, irmão, irmã. É a disposição que eu tenho de adorar o Deus Criador de todo o universo. Eu digo para os meus irmãos lá na minha igreja, que eu digo, irmãos, quando é dia de culto, eu amanheço pensando a roupa que eu vou usar para o culto à noite, a hora que eu vou sair de casa, para mim não chegar atrasado, para que isso não se converta em um estilo de vida, em sempre eu estar chegando atrasado no culto. Porque eu estou indo cultuar não ao homem, não ao pastor, mas estou indo cultuar a um Deus Todo-Poderoso, que me deu vida, que tem me abençoado, aquele que cuida de mim. Eu estou indo não num clube de festa, eu estou indo não em qualquer lugar, eu estou indo para encontrar com meus irmãos, junto dos meus irmãos, adorar o Deus vivo. O Deus que é muito sério, o Deus que é muito poderoso. Aí eu decido às vezes ir em cima da hora, né? Tem gente que diz assim ainda, ó. Ah, vamos para a igreja? Vamos. Não tem nada para fazer mesmo, né? Vamos para a igreja. Está chato o dia hoje. Ah, não vamos para nenhum canto, vamos para a igreja. Não é isso. A gente precisa pensar na vida de adoração. Precisamos pensar sobre isso. Aí Jesus vai dizer, olha, não é o lugar, mas a atitude do adorador. Não tem lugar mais sagrado. Eu digo isso porque nós que estamos avançando para a missão lá fora, precisamos, irmãos, ter na essência a adoração. Tem irmãos aí que tem medo disso aqui, ó, do púlpito. Isso aqui é fácil, irmãos. A maior pregação é lá fora. É a atitude do adorador. Jesus está dizendo, ó, não é o lugar que você deve se preocupar, mas sim a sua atitude, a forma, o plano, o tempo que você gasta pensando, aquilo que vem de dentro de você. Em segundo lugar, adoração não é sem entendimento. Verso 22, Jesus vai dizer, olha, vocês adoram quem vocês não conhecem. A adoração precisa, irmãos, ser centrada no entendimento. Eu conheço esse Deus, eu sei quem Ele é. Eu vim aqui para adorar o meu Jesus, aquele que morreu por mim, aquele que me abençoa todos os dias, aquele que me salvou. Um Deus muito poderoso, que era, é e há de vir. Louvado seja o nome dEle. Então, irmãos, os samaritanos adoravam quem não conheciam. Havia uma liturgia desprovida de entendimento, havia um ritual vazio de compreensão. Nós conhecemos a Jesus, irmãos. Tudo por Ele, para Ele, tudo. A nossa vida, o nosso louvor, precisa ser, irmãos, de forma muito inteligente. Sabemos o que estamos fazendo aqui. Você sabe que lá na sua congregação, no seu bairro, você sabe o que você faz lá. Junto do seu irmão, junto da sua irmã. Adoração não é descentralizada da pessoa de Cristo. Olha o verso 25 e 26. A mulher disse-lhe, eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Jesus disse-lhe, eu sou, eu que falo contigo. Os samaritanos, eles adoravam, mas não conheciam o Messias. Cristo não era o centro do seu culto, não era. Nossa adoração será vazia, irmãos, se Cristo não for o seu centro. Seremos uma igreja de Laodiceia, onde é próspera, é embelezada, é inteligente, é bem na vida, mas o seu Cristo, onde Ele está? Do lado de fora batendo, a fim de que alguém ouça a sua voz, abra a porta, para que ele possa entrar e cear com ele e ele com Cristo. Aonde Jesus está em nossa adoração? Do lado de dentro ou do lado de fora, pedindo permissão para entrar? Tem muita gente que adora tudo, menos a Jesus, irmãos. Essa era a situação da mulher samaritana, dos samaritanos. O culto não é para agradar os homens.
A música não é para entreter, irmãos. A verdadeira música, diz o salmista em Salmos 40, verso 3, ela vem lá do céu e ela é endereçada novamente ao céu. O salmista diz: pôs um novo cântico em minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Louvado seja o nome dele. Vem do céu o nosso louvor e volta para o céu o nosso louvor, porque é para Deus, é para Jesus Cristo, irmãos. Jesus disse para a mulher samaritana o que é adoração. Ele disse que a adoração precisa ser bíblica. O verso 24, ele vai falar o seguinte: Deus é espírito e os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Ou o nosso culto é bíblico, ou ele é maldito, é anátema. Deus não se impressiona com pompa, com ostentação. Deus está interessado na essência que promove a nossa adoração, a intenção interna que promove a nossa adoração. Deus não está interessado em aparato faustoso. Deus não está. Ele olha para mim, Ele olha para você, Ele olha para como você está, Ele olha para como você se relaciona com Ele. Ele sonda a sua vida, Ele escava a sua vida, Ele conhece você, e quando Ele faz isso, nada você pode esconder dEle. Ele sabe a intenção do nosso coração. Jesus Cristo envia 7 cartas para 7 igrejas que são na Ásia Menor, e em todas elas Jesus começa e diz: conheço as suas obras. Jesus está dizendo: eu conheço vocês, eu sondo vocês, eu conheço vocês perfeitamente, como o salmista em Salmo 139, antes que a palavra chegue à língua, eu já sei o que vocês vão pronunciar, conheço deitar, levantar, sei de tudo de vocês, de longe, conheço os teus caminhos. Ele sabe a intenção do nosso coração, Ele sabe o que a gente promove para Ele, se de fato é do nosso coração, se nós estamos verdadeiramente ligados a Ele, contritos com Ele. É Ele, irmãos, é Jesus a nossa maior paixão, a nossa vida agora está nele, escondida nele. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo agora, eu vivo-a no Filho de Deus. Louvado seja o nome dele. Toda honra e glórias a Jesus, irmãos. A minha vida é dele. A adoração precisa ser para ele de forma sincera. A adoração, irmãos, Jesus fala no verso 24 ainda, precisa ser em espírito, ou seja, de todo o coração, de todo o nosso ser. Precisa ter fervor. Não é um culto frio, árido, seco, xoxo e sem vida. Não pode. E durante toda a nossa vida. Saio daqui, vou para casa, vou iniciar uma semana de trabalho, de estudo. A minha vida precisa ser uma vida fervorosa. O meu culto diário precisa ser um culto diário. A minha vida, fervoroso. A gente precisa entender, irmãos, alguns princípios para o adorador. Primeiro, o adorador precisa entender que a sua vida é a vida da sua própria adoração. Agora, vamos agora no centro aqui da adoração. Falei muito de forma litúrgica aqui, coletiva, né? Precisamos entender que a nossa vida é a própria adoração. É isso que João fala para o capítulo 5 que eu li no início. Não que eles estejam, Rony, durante toda a eternidade cantando uma harpinha em cima de uma nuvem, santo, 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 glória, glória. Não é isso o céu, não é isso a eternidade. É uma vida que a minha vida, sem o pecado, será uma verdadeira adoração para Deus. Ou seja, quando eu não peco, eu estou adorando a Deus, irmãos. Quando eu digo não para o pecado, eu estou adorando a Deus, irmãos.
quando eu deixo essa má companhia, quando eu desvio meu olhar, quando eu desvio, irmãos, a minha conduta, eu estou adorando a Deus, irmãos e irmãs. Estou adorando a Ele. Quando eu obedeço e guardo os seus mandamentos como proteção para a minha vida, para me manter santo e seguro diante dEle, eu estou adorando a Ele. A minha vida é uma vida de adoração. Deus não está procurando uma adoração antes. Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. A prática da adoração jamais pode ser divorciada da pessoa do adorador. Hoje eu estou no modo adorador. Vou para casa, ou sei lá para onde vou depois. Eu tiro esse modo e coloco outro modo. Hoje tem culto, vou para o culto. Modo adorador. Terminou o culto, outro modo. Não existe isso. A minha vida é um modo de adoração todo dia. De manhã, tarde e noite, por onde eu andar. Tudo que eu fizer, tudo que eu falar. Tudo. Quer ver uma prova de que o Senhor está interessado antes da minha adoração? Ele está interessado no adorador? Presta atenção, Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 5. Olha o que diz. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e de sua gordura. Olha o que diz o texto. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta o Senhor não atentou. Percebam, antes de Deus olhar para a minha adoração, Deus olha para o adorador, para mim, para dentro de mim. Deus olha para dentro de você. Como que nós estamos? Com sinceridade, com verdade? É para Deus mesmo? É para Jesus, o autor e consumador da nossa fé? Ou eu faço por fazer? Ou eu sigo esse Jesus porque a minha esposa diz para me seguir? Porque o meu esposo diz para me seguir? Porque meus pais mandam eu ir para a igreja? Por Jesus, irmão. É isso que Jesus está dizendo. Deus rejeitou a vida de Caim antes de rejeitar a sua oferta. Irmãos e irmãs, se a nossa vida não estiver certa com Deus, o nosso culto será uma ofensa para Deus. Pode estar todo mundo bonito, é um tempo confortável, bem de vida, as nossas mesas fartas, cada vez mais bonitos, né? Mais intelectuais. Se eu não tiver acertado a minha vida com Deus, tudo que eu fizer para Ele será uma ofensa em vez de um elogio, em vez de uma celebração. Isaías 1,14 fala: as vossas festas de lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Eduardo Bondes disse: nós estamos procurando melhores métodos, enquanto Deus está procurando melhores homens. Deus não unge métodos, Deus unge homens e mulheres para propagarem a sua mensagem, para cumprir a sua missão, que é urgente. Precisamos nos disponibilizar para que Deus venha ao nosso encontro, para renovar as nossas forças. Precisamos saber que Jesus quer a nossa atenção antes de nosso trabalho. Lembra de Marta e Maria? É um exemplo, né? É um exemplo. Precisamos ir aos pés de Jesus, irmão, e nos acertarmos com Ele, e nos acertarmos hoje. Você precisa voltar para Cristo hoje. Você precisa amolecer esse coração, abrir o seu coração, para que Jesus faça morada, transforme a sua vida. Você precisa se converter dos seus pecados, e esse dia se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais.
Nenhum de nós temos a garantia de que daqui a 5 minutos estaremos vivos. Que amanhã estaremos vivos. Sabe o que o diabo diz quando a gente é novo demais? Ele diz, você é novo demais para servir a Cristo. Aí quando você é velho, sabe o que ele diz? O que ele diz? Você é velho demais. Para que isso aí? Aí você vai perdendo tempo. Aí você vai adiando a decisão mais importante da sua vida, que é entregar a sua vida a Cristo. Amém? E diante disso, irmãos, Jesus te convida hoje para entregar a vida a Ele, para fazer um concerto com Ele. Ele quer fazer de você uma pessoa autêntica, uma pessoa muito abençoada. Ele quer fazer de você uma pessoa feliz. Uma pessoa que curte a vida hoje com os prazeres de Cristo em sua vida, e amanhã não amanhece com ressaca, não, amanhece mais alegre, mais animado, cheio de esperança, para continuar a vencer os desafios da vida. É isso que Jesus quer fazer conosco. Amém? É isso que Jesus quer fazer contigo, com a sua família. É isso que Jesus quer fazer com essa igreja. É isso, irmãos. Precisamos atentar para o que Jesus está querendo dizer para nós. Ele fala ao nosso coração. Ele ministra a sua palavra. Fiquem de pé, irmãos. Por gentileza, fiquem de pé, irmãos. Vocês ficaram alguns minutos sentados, vão ficar alguns minutos em pé. O culto tem que ser dinâmico. Eu quero dizer para vocês aqui, ó, para minha conclusão. Mais uma hora de conclusão, pastor Alípio. O nosso culto. Presta atenção aqui, irmãos. Nosso culto, ainda que ortodoxo, ainda que bem planejado, com todos os cuidados possíveis ali, né? Com a tradição, lá do passado, tudo. Se for divorciado da vida cotidiana, irmãos, com Cristo, não agrada a Deus, não, irmãos. Ou eu sou, ou eu não sou. Culto sem conexão com a vida diária, sabe o que é? É entretenimento espiritual. É isso. É isso. Passo o dia todo, a semana toda, né? Fazendo o que eu quero da minha vida, sonhando meus próprios sonhos, fazendo meus próprios projetos. Estou nem aí. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não cantem não, irmãos. Aí chega o dia de culto, da festa, do congresso, eu sou, né? Venho, ofereço, né? Venho, Senhor, minha vida, não, só o culto está oferecendo, o louvor, a vida ainda não, porque a semana toda, o dia todo, nada fez para agradar a Deus. Ou a gente se conecta com Cristo, ou a gente estamos longe dEle. Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não vos amoldeis com este século. Não se tornem escravos desse século. Cuidado com o que vocês pensam, com o que vocês estão promovendo, patrocinando, assistindo. Quem vocês estão elegendo para ser representante de vocês. Cuidado com as ideologias do capeta. Cuidado, não se amoldem com esse século. Deixem o Evangelho transformar a vida de vocês. Que a nossa vida, irmão e irmã, seja uma vida de adoração a Deus. Aonde Deus, todos os dias, aonde você estiver, seja no mais alto, no mais profundo, se você estiver num lugar distante, sem ninguém por perto, que a tua vida seja uma vida de adoração ao Deus do universo, ao Senhor digno de receber a honra, a glória e o louvor eternamente. Quem quer entregar a vida a Jesus hoje aqui? Levanta a mão. Quem quer entregar a vida a Jesus hoje aqui, levanta a sua mão como adorador. Senhor, eu quero entregar mais uma vez minha vida a Ti como adorador nessa noite. Eu quero que o Senhor faça da minha vida uma vida de adoração. Senhor, você vai orar agora, você vai orar comigo, para que Jesus venha perdoar os teus pecados, para que Jesus venha
ao nosso encontro nesta noite, renovar as nossas forças, para que Jesus venha nos alegrar. Irmãos, precisamos fazer isso. Você está disposto a falar com Jesus agora e dizer para Ele tudo que você tem dificuldade, tudo que você precisa fazer para Ele agora? Vamos pedir perdão para Jesus, irmãos, porque a gente tem vivido essa vida, porque a gente não tem priorizado um bom testemunho diante dele, diante dos homens. Feche os olhos, ore comigo nesse momento. Senhor Deus, nós estamos aqui, Jesus, ouvimos a Tua palavra falou em nosso coração. O Senhor está sim interessado na pessoa do adorador. O Senhor tem interesse em nos salvar, e nos perdoar, e nos purificar. O Senhor tem interesse, Pai, em transformar a nossa vida, em completar tudo aquilo que o Senhor iniciou em nossas vidas. E queremos, meu Deus,